Olá pessoal, fala Carlão aqui na COSAG, fala Carlão num momento top de linha. Hoje teve uma reunião espetacular aqui e o tema é segurança alimentar no mundo. E para abrir essa reunião, está aqui do meu lado o Andy Duff, que abriu a reunião do COSAG falando sobre esse tema. Ô Andy, obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigado pelo convite, Carlos. Me diga uma coisa, quais são os desafios, e eu acho que devem ser muitos desafios aí para a gente manter a segurança alimentar no mundo? Eu acho que quando você olha ao redor do mundo, o tipo de problema que tipicamente países com problema de segurança alimentar enfrentam são problemas como conflitos, Você tem em várias partes do mundo conflitos que são guerra civil, separatismo, esse tipo de coisa. E conflito em qualquer região, obviamente, tira qualquer capacidade da economia funcionar, até provoca migração, porque pessoas estão em perigo. Então, isso é uma grande causa de insegurança alimentar, porque acaba com a economia e provoca migração. E acima disso, e às vezes junto com isso, você tem acontecimentos como episódios de clima que não é favorável para a agricultura, ou seja, seca principalmente. E em terceiro lugar, você tem choques econômicos, que olha a situação hoje em dia, inflação, que é a inflação global. Então, nesses países pobres, estão sofrendo muito, já com pouco recurso para gastar e os preços subindo vertiginosamente. Então, esses são três grandes desafios para esses países que estão já frágeis em termos de segurança alimentícia. Lá no seu trabalho, né, você é o chefe das pesquisas lá do Rabobank, vocês estudam todo o globo total, qual que é a sua região de atuação, onde mais seus olhos estão ligados? Obviamente aqui no Brasil, então a agricultura brasileira, e eu pessoalmente passo bastante tempo olhando o setor de açúcar e etanol. E o setor de combustível, como você bem sabe, isso tem muita coisa acontecendo também. Nessa jornada toda, afinal de contas é o seguinte, qual é o papel do Brasil na solução desses problemas? Você trouxe alguns problemas, né? Eu escutei você falando, por exemplo, do tema de desperdício. Eu acompanho isso porque viajo muito pelo Brasil e é comum ver grãos, as estradas lotadas de grãos caindo do caminhão. E esse número é um número assustador. Eu queria que você me falasse um pouquinho desses desafios aí. Eu acho que em primeiro lugar, vamos destacar que acima que aqueles problemas que têm sido problemas para muito tempo para muitos países. Acima de tudo isso, agora a gente tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está apertando ainda mais, especialmente o mercado de grãos e mercado de óleos vegetais. Então, isso é um mercado em que o Brasil já tem um papel enorme e importante como exportador de soja, exportador de milho. Então, numa situação em que você tem uma falta de oferta por causa de o que está acontecendo pela guerra, então você tem preços altos e normalmente a solução para preços altos são preços altos mesmo. Você tem incentivo na parte de produtor de produzir. Mas hoje em dia produzir é complicado também, porque os insumos são caros, então você precisa de muito mais capital de giro, tem que gastar muito mais dinheiro para produzir lá em frente. Então, acho que o Brasil está bem posicionado para ajudar pela capacidade de exportação, mas ainda tem esse desafio, que tem que ter fertilizante suficiente, tem que ter recursos suficiente para, vamos dizer, atingir o seu potencial em termos de produção e exportação. E a contribuição, no final das contas, a aliviar esse problema é a exportação, é a disponibilidade de grãos para aliviar esse problema de preço e oferta. Toda notícia boa nunca vem sozinha, nunca vem só com notícia boa, sempre tem uma notícia triste junto, né? Ou seja, bons preços, mas o custo de produção também bastante elevado. Exatamente. Pelas mesmas razões, um preço de fertilizante, a disponibilidade de fertilizante é um tema
que gera preocupações aqui no Brasil hoje em dia. A gente é grande importador de fertilizante e a gente sabe que a situação, as sanções na Bielorrússia e a dificuldade para a saída de fertilizantes da Rússia por causa de problema de contratar navio, seguro, etc. Então, tudo isso, claro que gera um pouco de preocupação e tem seu impacto no preço do produto. Você também, como disse o Marcos Yankee aí num comentário, falando da preocupação onde o mundo parece que caminha para ser um mundo de menos comércio e mais subsídio. Como é que você enxerga essa situação? Eu acho que o Marcos Yankee tinha toda a razão quando ele falou disso, né? A ameaça é uma ameaça de desglobalização. Depois de décadas de abertura de cada vez mais fluxos de comércio internacional, e agora a gente é olhando uma ameaça de uma retração disso e mais proteccionismo, mais barreiras. E acho que ele tinha toda a razão em apontar que isso não é um ambiente que vai melhorar a situação de insegurança de alimentos para esses países pobres, porque geralmente esses fechamentos de criação de barreiras simplesmente ajudam a aumentar os preços, vai diminuir a disponibilidade, vai agravar a situação. Quer dizer, tudo isso, na verdade, a gente está falando de coisas que o produtor rural não tem muito controle. Quer dizer, o produtor rural não tem controle se a guerra vai continuar por mais tempo, se vai acabar, mas ele pode ter controle. O que está na mão dos brasileiros, ou do produtor, ou do governo de fazer? E aí vem a história do desperdício, enfim, mais produtividade. É esse o caminho nosso? Exatamente. Acho que essas nossa contribuição. Você tem toda a razão. Lá na fazenda é simplesmente maximizar o potencial para produzir num momento em que o mundo precisa, ou seja, fazer resposta àquela situação de preços altos. Você tem razão no sentido de são coisas no curto prazo, como o assunto de desperdício, que poderiam ser endereçados para que 1 milhão, 2 milhões de toneladas a mais de grãos podem sair do país. É mais de 1% da produção, então isso aí é muito importante, né? É muita coisa quando você produz 200, 300 milhões de toneladas. Exatamente. Ô Andy, obrigado pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado, Carlos. É isso aí, gente. Falei aqui com o Andy Duff. O Andy é o chefe de pesquisa aí do Rabobank, que fez uma explanação hoje aqui no COSAG, cujo tema é essa história dos alimentos, gente, de garantir a segurança alimentar do mundo. E esse foi mais um Fala Carlão. A gente volta já já com mais informações direto aqui do COSAG. Fique ligado.